Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade e eu sou Ednilson Sacramento. Olá, um abraço para você que está acompanhando mais um episódio da série Turismo Acessível. Eu sou Ednilson Sacramento e hoje nós vamos bater um papo com a professora Sueli Maciel. Ela que é docente da Universidade Estadual Paulista, jornalista e muito interessada nas questões de acessibilidade. Seja bem-vinda, Sueli. Olá, Ednilson. É um prazer, uma honra estar aqui batendo esse papo com você. E por que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre a sua pesquisa de pós-doutorado, que aborda as questões de acessibilidade à informação e à comunicação. Fale um pouco sobre isso, por favor. Sim, eu estou desenvolvendo agora uma pesquisa, é o meu segundo pós-doutoramento. Estou desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutoramento na Espanha, eu me encontro na Espanha agora, que é justamente investigando a acessibilidade em publicações na área do turismo. Então, eu já venho trabalhando com acessibilidade à comunicação, na comunicação, né, no acesso à informação e à comunicação, na área de turismo já tem algum tempo, mas detidamente sobre o jornalismo de viagens e turismo. Orientei alguns trabalhos nessa área, estou em orientação também de trabalhos nessa área na pós-graduação, e esse pós-doutoramento é justamente um desdobramento desse trabalho que eu iniciei há mais ou menos 3 anos, com pesquisas nessa área. Então, eu estou desenvolvendo aqui na Espanha, porque a Espanha ela é um dos principais, pelo menos no Ocidente, um dos países que mais trabalha com essa questão da acessibilidade. Então, aqui a discussão sobre acessibilidade, as normativas, estão bem desenvolvidas. Então, a minha ideia de vir fazer aqui e na Inglaterra, tá? Porque são os dois países, na Inglaterra se deve ao fato de serem esses espaços no Ocidente, né? Há outros países, temos Canadá, em que isso também está muito desenvolvido, França, Alemanha, mas a Espanha, ela se coloca nesse lugar aí dos 5 países em que essa discussão está mais avançada. Então, a minha ideia foi vir investigar isso aqui, porque como essa discussão está avançada, como as normativas acerca da acessibilidade à comunicação, à tecnologia de informação e comunicação, elas são relativamente antigas, assim como na Inglaterra, o meu propósito foi identificar como é que os veículos de comunicação, as agências de viagens, né, aqueles que se relacionam com o público, que faz viagens e turismo e atividades excursionistas de viagem de turismo, produzem seus conteúdos e disponibilizam seus conteúdos. Então, a ideia é investigar como que se configura a mensagem. A sua pesquisa está dentro de qual programa e de onde nasceu o interesse? Claro que você já falou que já vem pesquisando questões semelhantes há algum tempo, mas assim, em que programa você está inserida ou está inserido esse pós-doutorado, e o que lhe motivou especificamente para adentrar a questão da acessibilidade na comunicação e na informação? Em relação ao programa, eu faço parte do programa de pós-graduação em mídia e tecnologia da Unesp. Então, eu estou na linha de pesquisa que trabalha com tecnologias midiáticas, que vem justamente no sentido de desenvolver metodologias, tecnologias, formatos em mídia. E, fundamentalmente, trabalho com acessibilidade à comunicação. Na Espanha, eu estou vinculada à Universidade Carlos III de Madrid e ao Centro Espanhol de Subtitulado e Audiodescrição, que é o CECIA, que está dentro do programa de pós-graduação em Engenharia e Informática da Carlos III. Ainda que eu não trabalhe necessariamente com esse campo da tecnologia, o meu propósito é trabalhar com conteúdos e formatos, eu estou dentro dessa área porque o CECIA,
que é o principal centro, ou o centro norteador das políticas e das normativas para a produção em audiovisual acessível, ele está vinculado a essa área. E então é aqui que eu me situo. E no caso da Inglaterra, eu estou no University College London, justamente com a área, com o Centro de Tradução Audiovisual, em que também com audiodescrição, subtitulado. Subtitulado é como se fala aqui, né? Legendagem. Legendagem para surdos e ensurdecidos. Então, é nessa que eu estou atuando. O que me levou a desenvolver... Quer fazer uma pergunta? Não, eu ia lembrar dessa pergunta, assim, o que lhe motivou a adentrar nesse campo? Eu vou tentar resumir, tá? Na verdade, eu sou pesquisadora de rádio, sou jornalista, tenho mestrado em semiótica e linguística geral e fiz doutorado em comunicação. E na área como jornalista, trabalhei em impresso e em rádio. Então, depois que eu fui fazer minha pós-graduação, eu sempre procurei trabalhar com mídia audiofônica, né? E quando eu entrei na Unesp em 2010, eu fui convidada a assumir um projeto, o projeto Biblioteca Falada, que era um projeto que vinha sendo desenvolvido desde 2004, mas o professor que o coordenava se aposentou. E fui convidada pela chefia departamental a assumir o projeto para que ele não acabasse. Como eu era uma profissional de rádio, pesquisadora de rádio, eu fui convidada. E o projeto Biblioteca Falada, ele atende ao público com deficiência visual. Naquele momento, ele atendia especificamente o Lar Escola Santa Luzia para a sede de Bauru. Então, atuava na produção de mídia, então, adaptação de livros para o áudio, de reportagens de jornal, fazia-se a transformação para o áudio. E foi porque eu assumi esse projeto que eu acabei ingressando nessa temática da acessibilidade que até é completamente desconhecida para mim. Então, as pessoas da instituição que a gente atendia nos pediam, além das adaptações que isso a gente conseguia fazer, né, com tranquilidade, que é trabalhar com meio sonoro, nos pediam muito audiodescrição. Nos falavam muito sobre... não era acessível, nos falavam muito sobre formatos de texto que eles não conseguiam ler, né, ou acessar. Então, a partir daí, essa demanda foi batendo na minha cabeça e eu preciso aprender isso, porque senão eu não consigo sequer dialogar com as pessoas e o projeto não consegue atendê-las. E nos últimos 5 anos eu fui cada vez mais me afastando da pesquisa em audiofônica, ou pesquisa em análise do discurso, que é outra área também com que eu trabalhava, e migrando para a comunicação, para a discussão, né? para o campo dos estudos de deficiência, e-mails e acessibilidade nos meios. E de 3 anos para cá, eu entrei na área da comunicação, do jornalismo de viagens e turismo, desenvolvi um projeto com um aluno e gostei demais de atuar nessa área, porque o que eu percebo é que há um certo desenvolvimento já na área tecnológica, há desenvolvimento de softwares, de aplicativos, de alternativas em TIC, mas a informação ainda carece de adaptações, ainda carece de oferta, né, de informação acessível, em formatos acessíveis. Então, eu juntei, de certa maneira, na minha pesquisa, a minha formação, o meu interesse, né, a minha formação em jornalismo, o meu repertório como pesquisadora, pesquisa jornalismo, pesquisa mídia, com a temática da acessibilidade. E foi por isso que eu comecei a trabalhar com jornalismo especializado em viagens e turismo. Muito bem, vamos entrar agora na pesquisa, adentrar um pouco nos seus estudos. Qual é o corpus da sua pesquisa? Quem você já ouviu? Quais instituições? E quais as primeiras impressões que essa pesquisa já lhe trouxe? Então, essa pesquisa ela está sendo desenvolvida da seguinte maneira: eu não parto de nenhum corpus pré-determinado. O objetivo é analisar os conteúdos, analisar os diferentes formatos, os textos que são disponibilizados por esses diferentes canais.
Então, a partida inicial foi um questionário que foi enviado para pessoas com deficiência visual, e a partir desse questionário eu iria retirar aquelas publicações ou aqueles meios, aqueles canais mais citados por essas pessoas. Então, eu recebi aproximadamente 450, né, respostas a esse questionário, e a partir dessas respostas, eu elenquei, né, eu elegi os 5 mais indicados dentre aqueles que foram nomeados, porque a maioria esmagadora das pessoas faz que caminho? Entra pelos pesquisadores, né, pelos buscadores, melhor dizendo, e a partir dos buscadores, aquilo que ele vai apresentando, elas vão consumindo. Então, ficava difícil saber o que é que o Google, por exemplo, ou o Internet Explorer, o Bing, apresentava para elas. Porque, a depender de como é a configuração, os algoritmos, etc., cada um vai receber uma coisa de resposta. Então, eu me ative àqueles em que as respostas apontavam pontualmente os veículos ou os canais que as pessoas mais buscavam. E nisso eu consegui, coincidentemente e de maneira boa para mim, né? Eu achei que foi uma vantagem isso. Os mais citados conseguiram dar um repertório, me permitiram construir um repertório de diferentes fontes. Então, entre os mais citados tem um programa de televisão, uma agência de viagens, um site, um jornal que tem o seu canal de sua publicação, seu caderno, melhor dizendo, especializado em viagens e turismo, e um blog feito por viajantes. Então, eu consegui os 5, né? E o que eu estou fazendo agora, neste momento, é justamente a avaliação da acessibilidade, começando pelos sites, passando os avaliadores, fazendo a avaliação automática por meio de avaliadores de acessibilidade, e a avaliação manual, que é a checagem, aquilo que o avaliador não me apresenta, eu vou para a avaliação manual. Então, vendo como é que está a oferta das alternativas textuais, se há alternativa em áudio, se há alternativa transcrição de áudio, e a qualidade, caso aconteça, caso apareçam, dessas alternativas textuais. Ou seja, qual é a oferta, tanto de formatos acessíveis, quanto a qualidade do acesso permitido por essas publicações. Então, tanto o que está na web, quanto, por exemplo, no caso da agência de viagens, ela também trabalha com folhetos. Esses folhetos estão acessíveis. Ela oferece folheto em braille, ela oferece alternativa em áudio para conteúdo dos folhetos. Então, tudo isso eu estou analisando. É um pouco sobre isso que eu queria saber. Não sei se ainda é precoce, mas você já poderia, por exemplo, trazer um extrato do que você encontrou, citando nomes de exemplos de sucesso, exemplos de boas práticas? Então, na verdade, nessa avaliação geral que eu estou fazendo agora, nesse momento, eu não posso te dizer que haja boas práticas, não. Eu não posso dizer que haja boas práticas, porque eu já orientei, né, e também já fiz pesquisas sobre acessibilidade nas publicações especializadas em jornalismo de viagens e turismo no Brasil. Então, especificamente web. E os resultados, né, para quem acompanha como é que é a acessibilidade web no Brasil, refletiram o quadro terrível que é da acessibilidade web no Brasil. Então, como um estudo que o Movimento Web para Todos liberou no ano passado, 1%, né, dos sites são acessíveis. Ainda que a lei já tenha quase 20 anos. Né? Então, esse é um problema no Brasil. Aqui na Espanha é um pouco menor e na Inglaterra também. A acessibilidade ela está mais presente nos conteúdos, né? E nos formatos e na maneira como se disponibiliza isso. Mas, especificamente em relação a essas publicações e essas produções que eu estou investigando, não. Os avaliadores automáticos, por exemplo, para você ter uma ideia, a avaliação que eles retornam é 5, de 0 a 10 eles retornam 5, 4,
3,5, dependendo da página, ou seja, nem o acesso à página está correto, né? Ou a página está acessível. Então, não é a ideia inicial da pesquisa era justamente essa, né? A minha hipótese era de que ao buscar esses formatos, essas publicações na Espanha e na Inglaterra, que seria possível, talvez, pensar estándares, sabe? Vendo como essa informação era apresentada, a partir daí poder tirar modelos para aplicar no Brasil. Mas isso não está acontecendo, porque elas apresentam os mesmos problemas que há no Brasil, pelo menos aquelas, claro, tem que deixar isso claro, aquelas que foram retornadas pelo público investigado, entendeu? Pois é. Olha, eu acho que essas pesquisas, elas estão mandando um recado para o mercado, para desenvolvedores, para empreendedores, para o pessoal da cadeia da comunicação, sobretudo da comunicação, do jornalismo e do turismo. Então é um recado importante. Nós fizemos, ou nós temos, quase nada, não é? Mas já vamos caminhar para o finalzinho, né, já que o nosso tempo é bem curto, mas eu queria lhe perguntar sobre o seguinte: para onde aponta esse cenário? Nós estamos crescendo, essa informação já está circulando de maneira conveniente, de maneira acessível, para onde aponta esse cenário? Olha, Ednilson, o que eu percebo em termos de exterior. As discussões são muito avançadas comparado com o Brasil, mas muito. Para vocês terem uma ideia, na Espanha, 90, eu acho que já está em 98, se não 100% dos programas tem legenda, tá? Tem legenda e legenda automática ou legenda gravada, tá? Tem closed caption e legenda. Legenda para surdos e ensurdecidos, tá? A programação de audiodescrita ainda é pequena. A televisão pública apresenta quase 40 horas semanais, mas a televisão privada, com muito custo, apresenta as 2 horas semanais, que é o que a lei exige. E agora se está na Espanha discutindo até mesmo uma reformulação da lei do audiovisual para tentar dar uma melhorada, né, uma ampliada dessa carga horária. Os sites também, numa comparação com o Brasil, a acessibilidade também é mais desenvolvida, né? Há uma maior preocupação com isso. Mas também porque aqui essa discussão é uma discussão relativamente incorporada, ou mais incorporada na academia do que no Brasil, mais no campo profissional também. Claro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uhum. Essa situação pode se atribuir também a uma pequena cobrança dos usuários desses serviços, ou é questão mesmo do continente europeu ter saído na frente, ter mais recursos para investir em pesquisa? Você acha que o público-alvo tem um certo comprometimento com relação a esses resultados? Sim, são as duas coisas juntas, Ednilson. Eu posso falar bastante, né? No pouco que eu conheço, porque o meu primeiro pós-doutoramento também foi na Espanha, mas aí foi na Universidade, na Autônoma de Barcelona, e ali eu trabalhei com comunicadores cegos. Então, foi um levantamento de como as pessoas com deficiência visual e não baixa visão, as pessoas com deficiência visual cegas, né? Que trabalhavam com rádio, como é que elas faziam rádio. Então, o contato com esse universo. E aí, uma coisa que eu percebi naquela época, a proporção de pessoas com deficiência visual que tem acesso ao ensino e também ao ensino superior é infinitamente maior do que no Brasil. Então, também tem no mercado de trabalho pessoas que trazem para o mercado de trabalho, trazem para a sociedade, elas conhecem legislação, elas conhecem as demandas e elas também auxiliam na reprodução, né, ou na difusão desse conhecimento acerca da lei, tá? Há entidades, a organização de entidades de pessoas com deficiência, também na Espanha, é enorme. E formar federações, forma grupos, formam, sabe, conglomerados, vamos dizer assim, mas não é esse o termo, de pessoas e instituições que estão sempre trocando informações. E cobram isso do poder público.
Então, há um segmento aqui do poder público que é o Real Patronato da Deficiência, Real Patronato de la Discapacidad. Então, também tem todo um aporte, tanto de recursos quanto de apoio, de infraestrutura, para o desenvolvimento e para as discussões nessa área, entendeu? E, obviamente, informadas dos seus direitos, informadas dos serviços, informadas daquilo que deve ser oferecido, as pessoas também cobram mais. Então, é todo esse conjunto de condições que fazem com que as pessoas cobrem mais coisas sejam oferecidas, aí mais as pessoas querem e mais cobram. Então, é um motor em permanente, sabe, funcionamento e avanço. Ótimo. Então, Desculpa. Eu conversei com a professora Sueli Maciel, docente da Universidade Estadual Paulista, Unesp, pesquisadora na área de acessibilidade da comunicação. Um prazer muito grande. Fica aqui o convite para, quando você tiver com essa pesquisa fechada, nos trazer os resultados. Eu queria que nesse momento você falasse um pouco sobre duas questões. A primeira, que você desse uma sugestão de um destino acessível ou na Espanha ou na própria Europa. E a segunda questão, que recomendação você daria para o trade turístico, para empreendedores, agentes de turismo, hoteleiros e governos? olha, destino, até saiu esses dias atrás, e tempos atrás, os destinos turísticos mais acessíveis, né? Luxemburgo ficou em primeiro lugar, mas eu ainda não conheço. Dos locais que eu conheço, assim, eu sou bastante fascinada com Barcelona. Eu acho que Barcelona, pelo menos a acessibilidade no espaço público, ela é muito boa. As orientações, e isso tem a ver com o que eu falei antes, né? Aqui as entidades, há uma grande entidade, por exemplo, que está por trás de praticamente todas essas ações, que é a Organização Nacional dos Cegos Espanhóis, que vem atuando há 70 anos, aí eu não estou fazendo propaganda para a ONCE, mas é verdade que ela tem uma forte atuação para o desenvolvimento desse setor. Então, se é uma cidade, eu sugiro Barcelona. Eu acho que é um lugar que está bastante avançado, preocupado com essa questão, é bastante avançado nesse sentido. O que eu teria tanto para os empresários do setor, como para todo o segmento, né? Empresários, aqueles que trabalham com a comunicação, eu poderia até citar números, né? Dados, mas em resumo, é um universo de pessoas, um público potencial que não encontra espaço para realizar o seu direito de acesso ao lazer, ao ócio, às viagens, porque não consegue acessar os espaços e, antes de acessar os espaços, não consegue sequer acessar a comunicação, acessar as informações. Uma coisa que a minha pesquisa mostrou, eu já supunha e ela confirmou, é que as pessoas, quando vão planejar viagem, quando vão realizar uma viagem, é fundamental fazer o planejamento para minimizar riscos, para minimizar acidentes, para minimizar frustrações. Para fazer esse planejamento é feito em cima de informações, mas as pessoas não conseguem acessar as informações. Então, antes de chegar ao destino, já tem um estresse, já tem uma falta porque a informação não é acessível. Quando chega ao destino, maior risco também, porque o espaço não é acessível, o mobiliário não é acessível e até a recepção, o atendimento não é acessível. Então, é essa série de fatores para os quais a indústria do turismo tem que estar atenta. Se a gente pensar que a indústria do turismo é a terceira principal no mundo, pensar que a indústria do turismo tem que estar adaptada e tem que estar acessível não apenas para as pessoas com deficiência, mas para toda a população, levando em conta o envelhecimento da população, que é um outro universo, né, um outro contingente enorme de pessoas e de público, o setor de viagens e turismo tem que estar atento a isso. E agora como é que eu vou dizer? É a grande proposta para o desenvolvimento
dos países, né, para a retomada econômica pós-pandemia, é a área de turismo. Eu poderia citar aqui os milhões que esse setor movimenta no mundo. Então, aí é da ordem de quase 1 bilhão de pessoas no mundo, tanto aquelas pessoas com deficiência, quanto os seus acompanhantes, quanto as populações, as pessoas, né, acima dos 60 anos, que não viajam porque não se oferecem as condições. Não viaja, não faz turismo, não faz atividades de ócio e lazer, porque não se oferecem as condições. Então, no limite, né, já que as pessoas não, já que alguns do setor, né, ou a maioria das pessoas que atuam no setor não se sensibilizam para o fato de que é direito de toda e qualquer pessoa o direito ao lazer, o direito ao ócio, o direito à comunicação, o direito à informação, que isso é um direito. Se não se sensibilizam com isso, se sensibilizem pelo menos pelo aspecto econômico. Porque são, como eu disse, é quase 1 bilhão, a estimativa é de 1 bilhão,3, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que esse mercado não consegue absorver, não consegue tornar cliente porque não faz, não garante, né? Não oferece, não garante a acessibilidade. Então é isso que eu teria a dizer para essa área, né? Para as pessoas que atuam nessa área. Primeiro, cumprir direitos. Isso é direito, isso não é favor para ninguém, né? Segundo, estão perdendo o mercado. Estão perdendo o mercado, estão perdendo o público, porque não se preocupam com essa temática. E, por fim, se me permite, estendendo um pouquinho mais, eu cheguei a falar isso num congresso, que é o que eu penso de verdade. Toda vez que a humanidade passa por algum momento traumático, algum momento importante, de muitos desafios, uma nova ética, ou novos paradigmas são levantados, né? Ou novos paradigmas surgem nas discussões no meio social, porque a sociedade teve que repensar, né, a sua realidade. Então, se a gente pensar em Segunda Guerra Mundial, depois veio aí a Declaração dos Direitos do Homem, etc. Nós passamos por um momento, ainda estamos vivendo um momento traumático, que é o da pandemia. E dos segmentos sociais mais afetados pela pandemia, está o das pessoas com deficiência, que foram negligenciadas, quando não simplesmente abandonadas. No campo da comunicação, por exemplo, não tinham acesso à informação, né? Nem se pensou em informação para elas. Não tiveram acesso ao turismo, não tiveram acesso a praticamente nada. Então, quiçá, né, fiquei pensando se esse momento traumático da pandemia não poderia ser um momento para a gente repensar uma nova ética, né? Uma ética do desenho universal, uma ética do desenho feito para todas as pessoas, em qualquer idade, em qualquer condição, em qualquer contexto. Então, talvez agora, né, seja esse o novo desafio, né, para a humanidade, pensar uma nova ética, uma ética do desenho para todos. Sem dúvida. Olha, Sueli, você trouxe um diagnóstico extremamente em sintonia com o que nós estamos vivendo hoje, com as necessidades da área da inclusão, da diversidade. E, sem sombra de dúvidas, eu quero recomendar as edições desse podcast para os cursos de turismo, né? Os bacharelados que existem por aí, para as associações de empresas de turismo, os operadores, todo o trade, porque, de fato, são aulas, modéstia à parte. Eu conversei com a professora Sueli Maciel, professora, jornalista, pesquisadora da Unesp, com muita honra, com muito prazer. Sueli, muito obrigado. Espero que você volte aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o desdobramento da sua pesquisa. Dizer que você enriqueceu o nosso podcast. Eu é que agradeço, Ednilson, estou à disposição quando quiser conversar sobre isso. É um tema que me apaixona, né? Esse tema da acessibilidade no turismo, mas como eu digo, a minha preocupação é com a comunicação, e assim que terminar, estou terminando, né? Estou fazendo a coleta, terminando a análise dos dados, estou à disposição e passarei os resultados para vocês e de outras coisas também. Como eu falei, eu tenho muitos números, né? Porque para fazer a pesquisa eu levantei muitos dados e é acachapante. Acachapante pensar as potencialidades do setor e o tanto que o setor está, eu vou usar o termo, mas é isso mesmo, atrasado
na discussão dessa temática da acessibilidade e da inclusão no campo do turismo. Sem dúvida. Você acompanhou mais um episódio da série Turismo Acessível aqui dentro do nosso podcast Cultura e Acessibilidade. O nosso convite para assistir aos próximos episódios. Peço que compartilhem em suas redes e até a próxima. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.